infraestrutura do Paraná é considerada um gargalo para o desenvolvimento do estado pela grande maioria dos empresários. Como está a situação dos portos, aeroportos e das estradas do Paraná e o que esperar para os próximos anos é o que vamos mostrar a partir de hoje no Por Dentro da Indústria. No primeiro capítulo da série sobre infraestrutura dos transportes, você acompanha um raio-x das rodovias. Nos últimos 8 anos, a produção paranaense de grãos cresceu de forma expressiva e o estado responde agora por 25% de tudo que é produzido no Brasil. Hoje, grande parte dessa matéria-prima é transportada sobre as rodas dos caminhões. O transporte rodoviário é o único que permite o acesso aos 399 municípios do estado. Além da agricultura, o agronegócio, a pecuária, a indústria automobilística e de máquinas utilizam diariamente os quase 13 mil quilômetros de rodovias existentes no Paraná. Segundo o DER, 32% das estradas estão em estado de conservação ruim e os gargalos de infraestrutura custam caro à nossa economia. Segundo a FIEP, o transporte rodoviário gera um custo adicional de 13 milhões de reais por ano para a indústria. O ano de 2011 começou com algumas preocupações relacionadas à infraestrutura rodoviária, problemas que afetam diretamente a produção e o faturamento das empresas. Mais investimentos em rodovias, eliminação de gargalos e pedágios mais baratos são algumas das reivindicações dessa área, já que é nas carrocerias dos caminhões que cerca de 70% da economia do estado é transportada. E os relatos de quem trabalha há anos na estrada são preocupantes. Precárias, muito ruim, muito movimento, o desenvolvimento foi muito grande, né? É muito caminhão e pouca estrada muito ruim. A Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná confirma: faltam estradas bem conservadas. Para o presidente, a infraestrutura deficiente gera atrasos no transporte das mercadorias, elevando os custos e comprometendo a qualidade dos serviços. Tudo isso afasta novos investimentos que poderiam estar sendo atraídos para o estado. Nós fomos analisar nos últimos anos, não houve quase nada por parte do governo de investimento em rodovias. Tirando as rodovias pedagiadas do anel de integração, muito poucas outras estão em bom estado. As do pedágio estão boas porque nós pagamos, né? Mas na verdade quem paga tudo no final das contas é a população. Justamente por isso precisamos sentar e discutir no que é melhor, quais as melhorias necessárias para toda a população e principalmente para nós usuários. E outro agravante: o ano de 2010 terminou com o pedágio mais caro no Paraná. Há mais de uma década, as estradas paranaenses são pedagiadas e os contratos para a concessão dos serviços duram 24 anos. Ao todo, são 27 pontos de cobrança. O trecho da BR-277, por exemplo, que liga Curitiba ao Porto de Paranaguá, é o mais caro. O preço por eixo do caminhão subiu de R$ 9,60 para R$ 10,50. Ida e volta com esse caminhão, R$ 230, só no Paraná. Mas as estradas são boas, pelo menos? Já estão mais ou menos, só preço do pedágio que é caro, só isso. Para o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, o novo governo vai enfrentar os grandes desafios com mais diálogo. O primeiro passo para você conseguir encontrar uma solução é que as partes envolvidas desejem sentar na mesa para conversar. Se as partes envolvidas não querem sentar na mesa, é difícil você alcançar alguma solução. De acordo com o secretário, a nova administração espera resolver os problemas de infraestrutura e lutar por pedágios mais baixos que há anos prejudicam a economia do Paraná. O que nós percebemos, e isso é fácil, é uma conta de matemática, você vê que no produto, na entrega do produtor até onde tem que chegar o produto, o pedágio ele acaba encarecendo bastante, né, essa carga, esse produto. Então, temos que lutar para baixar. As empresas do Paraná já podem emitir a guia de recolhimento da contribuição sindical empresarial pela internet, no site www.contribuiçãosindical.org.br. E o prazo para pagamento é dia 31 de janeiro. E para falar sobre essa contribuição sindical, nós convidamos o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, Normando Baú. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa.
Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber qual é o principal benefício que as empresas têm ao pagar a contribuição sindical e qual é o retorno para essas empresas. Bem, Juliana, as empresas, através do pagamento dessa contribuição, elas ajudam a manter os seus sindicatos, que são os seus representantes junto aos governos, né? Que congregam as demais empresas do setor, iguais a elas também, e com isso nós vamos procurar defender os interesses dessas empresas junto aos governos, sejam eles estaduais, federais ou municipais. Uma outra contribuição importante, e é uma atividade constitucional dos sindicatos, é a Convenção Coletiva de Trabalho. Então, isso foi delegado pelo Ministério do Trabalho, que os sindicatos devam promover as convenções coletivas. Então, os sindicatos representam as empresas nas discussões coletivas junto aos trabalhadores. É recomendado que todas as empresas contribuam, independente do seu tamanho? É recomendado sim, porque elas estariam fortalecendo a sua entidade representativa. Quanto mais forte for a entidade representativa, consequentemente, mais fortes serão as empresas, né? Mais o sindicato, no nosso caso o Sinduscom, vai poder fazer para ajudar essas empresas e defender os seus justos interesses e os seus anseios. E de que forma é definido o valor com que cada empresa contribui? Esta contribuição é calculada baseando-se no capital social das empresas. Então, uma regra bastante justa, quanto maior a empresa, quanto maior faturamento, maior capital ela tiver, mais ela vai pagar. Quanto menor a empresa, menor será essa contribuição. Mas, reforçando, a contribuição é muito importante e é muito necessária para poder deixar o seu sindicato forte em condições de lhe representar como se deve. O senhor falou da importância da contribuição para os sindicatos e também para as federações e confederações? Não tenha dúvida. Esse é um jogo de irmos somando. Primeiro fortalecemos o primeiro degrau, que é o sindicato. Depois vamos fortalecer a federação estadual e, por último, vamos chegar na federação nacional. Então, é um processo muito importante. Gostaria de aproveitar para falar um pouquinho mais sobre o setor da construção civil, já que o senhor está assumindo agora a presidência do sindicato. Quais são os principais desafios para o setor nos próximos meses? Juliana, o nosso principal desafio seguramente vai ser a formação de mão de obra, sabe? Nós estamos, o setor, isso não é uma exclusividade do setor da construção civil, mas muito se tem falado do apagão da mão de obra. Então, na verdade, o que nós precisamos é qualificar a mão de obra. Esse apagão de mão de obra é da mão de obra qualificada. Pessoas para trabalhar existem, mas elas precisam de qualificação. Então, aí, mais uma vez, o fortalecimento do sindicato é muito importante, né? E você falou da federação, por exemplo. Então, nós, no Sinduscom, nós temos um projeto em parceria com o Senai, que dá o treinamento para os nossos funcionários da construção civil. Nós estamos desenvolvendo um treinamento in company, vamos dizer assim, né? Então, o Senai, que é uma entidade da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, fornece os professores, né? Fornece o material didático, e os empresários, por sua vez, abrem as suas empresas, separam o espaço no canteiro de obras onde esses funcionários são treinados. Então, é um trabalho importante que o sindicato presta para a coletividade, para os seus associados. A construção civil teve um ano de crescimento em 2010, beneficiado por algumas medidas, como, por exemplo, a redução do IPI para a compra de materiais. Qual é a expectativa para 2011? O ritmo de crescimento deve continuar ou vai diminuir? No ano de 2010, o setor da construção civil cresceu acima do PIB, né? O PIB da construção cresceu acima do PIB do país. Enquanto a gente está esperando para o PIB do país 8% aproximadamente, o PIB da construção deve crescer em torno de 11%. Para esse ano de 2011, nós estamos projetando uma pequena redução
para 9% do PIB da construção. Mas, mesmo assim, é um número grandioso, é um número que nós temos que comemorar e que, por outro lado, também vai impor às empresas, vai impor ao sindicato muito trabalho, um trabalho consciente, um trabalho responsável, porque a gente precisa qualificar essas empresas e continuar lutando para que o mercado continue positivo, demandante e honesto e sério. Gostaria de agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso programa e desejar uma excelente trajetória como presidente do sindicato. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade do Sinduscon estar aqui presente. E Por Dentro da Indústria fica por aqui. Você confere este e outros programas na íntegra no nosso site www.fiepr.org.br/Por Dentro da Indústria. Mande a sua sugestão, crítica ou comentário para contato@pordentrodaindustria.com.br. E a gente se encontra no próximo sábado. Até lá!